começando mais um Trilados. Eu sou o Ricardo Hirsch, estou com o Fábio Carvalho, Rodrigo Roenes e mais um convidado, Marcos Fernandes. Obrigado, Marquinhos, por estar aqui com a gente, cara. Nada, um prazer enorme. Faz tempo já que eu tava querendo vir aqui e poder contar um pouquinho também da minha história é bem gratificante. Legal, isso aí, Marquinhos. Vamos falar bastante. Primeira pergunta, como você consegue? A mesma pergunta que eu fiz pro Santiago. Como? Me passa a forma. Segunda pergunta, seu pai tá correndo os 10 pra quanto? Não, meu pai tá rápido ainda. O gato é nervoso. Mas quanto tá? O teu pai corre até os 10 quanto hoje? Meu pai corre uns 42 ainda. Tá com quantos anos? Meu pai tá com 59. Caraca, meu. Não, mas o mais forte ainda dele agora é a bicicleta. Eu fui pedalar com ele agora semana passada no feriado, sobrei. Eu faço todos os alunos sobrar e meu pai fez eu sobrar. Eu falei, pronto aí, ó. Ele desconta em mim, eu desconto nos alunos. Então agora quando os alunos forem xingar, xinga o seu pai, né? Xinga, Ele que fez isso aí, né? Com ele que eu aprendi, Que legal, Marquinhos. Cara, vamos lá. Brincadeiras à parte do Fabinho aqui. Aham. Saiu do profissional. Uhum. O profissional não saiu de você? Exatamente. Você continua, cara, mantendo a rotina. Sim. Óbvio, uma dorzinha aqui, outra ali, enfim, natural de todo mundo, do amador ou do pro, mas, cara, você continua seguindo no ritmo de treino, treinando constantemente, mas tocando uma assessoria em várias praças diferentes, São Paulo, Praia Grande, Santos, Bahia, enfim, Brasil afora. Uhum. Cara, como é que você faz isso, meu? Então assim, vai. Eu acho que a primeira coisa que eu tive que fazer é uma escolha. Eu falei, eu sempre amei, a minha vida inteira eu sempre fui atleta. Então eu não sabia direcionar. Para mim tudo era ser atleta. Eu falei, tudo bem, eu tô treinando, mas eu treino com os alunos, mas eu não consigo ficar muito junto com eles. Mas daí eu parei, eu até comecei a ir em psicólogo. Eu falei, tive que ir, tive que aprender. Eu falei, não, ok, eu acho que meu tempo já... Não que deu, mas eu falei, eu tenho que direcionar melhor a minha função. Eu falei, então eu vou ter que focar na assessoria. Esse é meu ganha-pão. O triatlo aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem condição. Assim, eu quero ser atleta como profissão. Não existe. Assim, é muito difícil. Assim, a gente não tem patrocínio, as provas pararam de pagar. Então eu falei, então eu vou escolher. Eu tenho 2 filhos para criar. Eu falei, eu gosto disso. Então uma coisa para me manter no esporte foi meio que conciliar. Ser atleta, continuo treinando normalmente, mas assim, eu mudei um pouco mais o meu foco. Assim, eu sou atleta, gosto de competir, mas eu vi que agora eu consigo mais, assim, eu me dou muito mais para os meus alunos e eu tento assim, beleza, meu nível caiu, mas o nível de todos eles melhoraram muito, assim, não foi pouco, todos melhoraram, assim, a gente já tem vários atletas classificados para Kona, para Maratona de Boston, eu vi que eu me dediquei mais a eles do que ao meu próprio treino. Então eu treino todo dia, 5 horas por dia, é bastante, mas nada do meu treino. Então eu treino com os alunos. Então eu me dou meu treino todo para eles. Lógico, a gente brinca, faz um pouquinho de força, mas eu tive que escolher. Eu falei, então abri mão de ser atleta profissional e tô tentando transferir toda aquela emoção que a gente tem para os atletas. É difícil. Então, difícil, né? E nas horas vagas ainda... Tocar assessoria, fazer planilha, a academia, agora o estúdio e as crianças. Então eu tenho meu braço direito, que é a minha esposa, que ela trabalha comigo, então a gente tenta conciliar tudo. Eu tenho assim... Qual é o nome dela? Thaís. Thaís, obrigado. Liberou ele pra vir hoje aqui. Hoje ela tá sendo seu braço direito e esquerdo, né? Isso. E eu subi aqui pra São Paulo, mas já trouxe o computador ali, tava ali na sala trabalhando. Não para, entendeu? Assim, é uma das coisas, foi pra ela. Daqui uns 3, 4 anos eu aposento de vez. Eu falei, sério, eu vou tentar tirar o máximo possível, mas agora, como a gente é novo, vamos trabalhar. Tá com energia. Você tá com quantos anos, Marquinhos? 36. 36. Você acha que você antecipou, Marquinhos, quanto tempo aí? Você acha que você ainda falar assim, daria pra ficar mais uns 4 anos, 3 anos, 5 anos, sei lá, quantos anos você acha que você conseguiria como performance de atleta profissional mesmo, cara? Então, eu foquei até um pouco mais agora no final do ano, o pessoal entrou mais em férias, eu foquei um pouco mais nos treinos. Eu quero competir umas provas bem agora no começo do ano, então meus números são melhor agora de quando eu corria na Elite. Eu falei, então, cara, você fica... Dá aquela coçada, hein? Você fica muito na dúvida. Eu falei, meus números é muito alto. Eu falei, não é possível. Eu falei, cara, ok. Eu falei, mas ok. Eu falei, Não entra na ansiedade, respira, calma. Vambora. Eu falei, ok, eu vou
Tem 2 provas que eu quero ir muito bem agora no começo do ano. Quais são? Não pode falar ou pode? Não, é o Internacional de Santos e o Capixaba de Ferro. Legal. Essas 2 eu quero ir muito bem. Então eu já tô treinando para elas, tem 3 meses, assim, 100% focado. Até o estúdio eu ia abrir agora no final do ano, não quis abrir por causa dela. Vai abrir segunda-feira, depois do Internacional. Mas não abre antes. E você vai no profissional? Vou no profissional. Isso. Daí as provas mais curtas ainda dá. Mas o que acontece com essa rotina toda? Eu treino muito bem. Mas não existe descanso. Assim, é full time de trabalho. Recuperação. Não tem, entendeu? Eu falei, pô, acabou um treino, hoje a gente ia subir aqui para São Paulo. Eu acordei às 4h30, saí para treinar às 4h30 da manhã, fui acabar o último treino, era 10h40, já montamos no carro e viemos para cá. Daí já começa a trabalhar, eu chego em casa, já começo a trabalhar de novo, vai buscar as crianças, volta de noite. Eu acho que isso acabou sendo também um baita aprendizado para você como treinador. Sim. Né, Marquinhos? E entender um pouquinho do que 99% dos planejar o dia, né? Porque a rotina dele é todo dia, assim. É cronometrado, todo cara. dia, então... Não, e assim, uma das coisas... Eu treino muito atletas de rendimento, assim. Pô, a assessoria é muito focada nisso. A gente tem todos os atletas, mas a maioria que busca é rendimento. Performance mesmo. Isso. E daí eu tento sempre falar, pô, isso é hobby. Pô, isso é um hobby nosso, a gente gasta muito pra isso. Então, pô, não foca toda a sua energia só em treino. Porque o pessoal, se deixar, só quer treinar. Pô, a gente tem família, tem trabalho, tem descanso, tem um final de semana que a esposa quer sair. Pô, se a gente ficar só treinando, eu queria também. Mas a gente tem que pensar num todo. Porque a curto prazo, ok, mas e a médio e longo prazo? Será que ele vai ter longevidade no esporte? Então a gente tem que estar com isso, assim, depois que eu parei um pouco mais de profissional, que eu consegui entender. Foi, pô, essa rotina tem dia, foi, pô, meu dia às vezes tem 20 horas e falta tempo. Eu acordo todo dia 4 horas da manhã e sempre eu tô atrasado. Esse moleque é uma energia que não acaba. Não, todo dia eu tô atrasado. Assim, igual, meu único dia de descanso é quinta de tarde. Daí quinta de tarde eu me tranco no quarto, ninguém me tira, desligo tudo. Daí sexta-feira, 4 da manhã eu tô de pé. Daí começa tudo de novo. Eu lembro uma vez que a gente bateu um papo na rádio e que você falou que foi a primeira vez que você foi pra Boulder e você falou, putz, cara, eu não tenho a mesma grana que a galera que tava lá. E o meu recover era deitar às 7 da noite e dormir até às 7 da manhã. Era 12 horas de sono. Quer dizer, ele acumulou aquelas horas de sono pra poder dormir pouco agora, né? Não, mas assim, ainda eu durmo bastante. Porque meus meninos dormem cedo. Alguns dias eu tenho um treino na praia. Dá aquele pão com pinga pros moleques. Fala, eu preciso dormir. Não, e eu duro assim, vai... Igual ontem não era um dia que eu ia pra praia. Mas daí meus meninos começaram a correr. Tem 7, 9 anos. O de 9 correu uma provinha de 5, correu uma bem. Correu até sub-25. Que legal. E daí o mais novo, a minha esposa não deixou ele correr. Falei, não, você é muito novo, vai de bicicleta. Ele falou, não, eu vou correr. Daí onde eu tive que levar ele pro treino, pra ele correr 5 km. Daí o dia que eu ia ter de folga, não tive de folga porque teve que treinar com os meninos. Mas assim, super entendo, eu quero introduzir ele no esporte, então eu acho que é muito válido. Ainda mais ele que pediu. Esse esforço faz parte. Falei, pô, eu não faço força nenhuma pra eles quererem fazer esporte. Falei, pô, se quiser treinar, treina, porque ele tá todo dia com a gente. Então, às vezes ele quer correr, corre com os alunos. Daí, no dia que ele quer ficar brincando lá, jogando bola na praia, eu falei, não tem problema. É tudo o mais velho, Marquinhos, ou não? Os dois. Os dois? O mais velho, qualquer treino que vai, ele quer fazer. E assim, e ele fica bravo. Até semana passada a gente fez um tiro, assim, normalmente na assessoria, quem ganha o último tiro ganha tudo. E daí teve, assim, alinhou assim, umas 50 pessoas, mas os meninos de Santos são muito fortes. Então era um tiro de 200, curtinho. Daí um menino queimou, abriu muito rápido assim, fez uns 28 segundos. Daí eu vi 29 e ele correu para 32. E ele foi pra casa indignado. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, cara, 32 é 2,45. Certeza que queria dar na cabeça do pai. Ficou bravo. E é questão de tempo, tá? E não muito tempo ainda. Não muito tempo. Delícia. Não, e ele ficou indignado. E foi pra casa, não queria jantar, não queria tomar banho. Que foi terceiro. Eu falei, meu Deus, você tá doido. E eu não vou deixar você ganhar do pai tão cedo. Rasteira, na praia, vale rasteira. Uma pergunta é, a gente é amigo desde sempre e sempre vi você um baita talento, e não só eu, como muita gente, né? O Reinaldo sempre comentava que você era muito veloz e tal. E você, eu acho que você podia ter sido um baita atleta, foi um bom atleta, mas não chegou no nível mundial. Você é esclarecido com isso? Lida bem? Primeiro, você acreditava que você poderia ser? Sim. E você lida bem com não ter ido até lá? Não, foi escolhas. Eu sabia que eu podia ser atleta de nível mundial. Pô, a gente competiu bastante prova, mas assim, igual voltando naquele assunto de patrocínio, a gente não tinha condição. Eu falei, pô, então eu prefiro
ter muito mais uma carreira sólida, assim, ganhando dinheiro em provas, porque patrocínio não ia ter. Então eu decidi sair assim da seleção, vim pro Brasil de novo para competir, assim, Troféu Brasil, Sesc, as provas menores, mas que pagavam salário, entendeu? E isso fechava minha conta. E os pequenos patrocinadores que você tinha aqui também tinham visibilidade, E enfim. que ajuda, assim, mas assim, se não fosse as provas hoje em dia, até na época teve muita ajuda do Exército. E assim, eu entrei na primeira leva de sargentos do Exército. Então, se não fosse eles, eu nem teria feito triatlo, entendeu? Então, foi por essas provas. Lógico, pô, eu queria correr umas Olimpíadas, eu sei que eu tinha muita condição, Pan-Americano, Olimpíadas, ido para mais mundiais, mas isso foi uma escolha. Isso ficou muito claro para mim. Que legal, cara. Eu decidi correr no Brasil, fazer mais meu nome. Foi então. Uma pena, né? Assim, eu falo legal a Sim, tua sim. maturidade de entender isso, né, Fabinho? Porque não, Mas não é fácil, tudo mas... chega na questão financeira, né? É bem difícil. Essa transição que ele tá vivendo também não é nada fácil. Mas é questão de financeira, cara. Pô, eu tenho uma oportunidade de tocar uma carreira numa assessoria, fazer o meu nome como treinador, ou ficar aí batendo cabeça e sem ganhar dinheiro. Hoje o esporte tá pagando muito pouco como premiação e tal. Então ele foi para esse outro lado. Como é que você vê, Marquinhos, as mudanças? Assim, a gente, sei lá, vai de 10 anos pra cá, vamos pensa 10 anos, você ali disputando, Sim. internacional, lado a lado, Fabinho, Reinaldo e tudo mais. E hoje, como é que você vê o cenário do triatlon brasileiro hoje, cara? Então assim, olhando um todo é muito desanimador, porque a gente não tem... tem 2 atletas, 3 atletas despontando no Brasil. É o Messias, o Miguel e o Antônio Bravo, né, Fábio? Mas tirando eles, que renovação a gente tem? Antigamente a nossa... E as 3 meninas, né? A gente fala muito deles, dos mas meninos, as meninas também. Mas assim, na época a gente tinha uma referência, que era o Fábio, o Chiro, o Oscar, o Juraci. Fredinho. O Fredinho não é, assim, e a gente era tudo novinho. A gente veio, assim, eu acho que a última leva de atletas muito forte foi a minha, assim, na época de 2000, que a gente era tudo ali 16, 17 anos, que hoje em dia vinga até hoje. Que assim, a gente vai ter o Internacional de Santos. É capaz que venha o Igor, que era da mesma época, o Colucci, o Todd começou um pouquinho depois, mas é tudo ali na mesma, do última leva que teve, muito grande. Então não teve essa renovação. E as provas pagando muito pouco, e a gente tem que pagar a inscrição. Então a inscrição do profissional é muito mais cara do que o amador. Então você não tem aquela... Então quando eu competia muito, eu só queria ganhar. Porque o segundo já não dava para pagar as contas. Entendeu? Então isso era muito frustrante. Porque você ir com muita pressão, às vezes te atrapalhava. Hoje em dia eu vejo que eu tenho muito mais, assim, não maturidade, mas assim, eu vejo meus números muito mais altos, mas eu tenho muito mais estabilidade. Sim, se você falar, não tiver um dia legal, furou um pneu, alguma coisa, é ruim, mas ok, né? Não vai acabar a tua vida. Agora, antigamente, há 6, 7 anos atrás, tinha que ganhar a prova. Eu lembro até um Internacional de Santos, meu filho tinha acabado de nascer. E daí eu descobri que na hora do parto lá, a médica cobrou um valor X. E cadê o dinheiro para pagar a médica? Falei, meu Deus do céu, daqui 10 dias tinha o Internacional de Santos. Entendeu? Foi aquilo, eu tenho que ganhar a prova. Porque o segundo já não pagava. Falei, eu vou ficar devendo ainda pra médica parcelada. Eu falei, meu Deus. E daí foi a primeira vez que eu ganhei o Internacional de Santos. Assim, mas assim, era muito mais... Tinha que ganhar uma obrigação do que, por mérito, sabe? Então era muita pressão, era o tempo todo pressão, então... A gente tirava força de onde não tinha. Eu acho que o atleta que a gente era hoje, eu acho que até os meninos mais novos também, era por essa necessidade. Então, quando a gente ia competir com os meninos do SESI, que era o Yuri, o Flávio, eu vi todo o começo deles, era muito sofrido, eles não tinham o que comer em São Carlos. Eu falei, então, competir com esses moleques, eu sabia que ia até o final. Eu falei, pode sprintar até o final que eles estão vindo. Entendeu? Hoje em dia... eu não vejo mais essa agressividade nessa competição. É tudo mais tranquilo, né, Fábio? Vou voltar, então. Ser mais tranquilo, né, Fabinho? Marquinhos, você tem como objetivo agora, como amador, no médio e longo prazo, de, sei lá, fazer um bom Ironman e classificar para o Mundial, ou não? Isso daí passa longe. Não, eu quero fazer um bem feito. Eu nunca consegui fazer, eu já fiz 3 Ironmans. Sub-9, pelo menos, vai. Não, eu quero fazer um bom Ironman. Assim, eu quero fazer tempo, assim, uns 8h30. Porque tem um monte de aluno meu, já tem uns mais de 15 alunos meus, melhor que eu, até menina. Eu falei, não, eu preciso melhorar. Então, assim, mas eu não tenho, assim, Ironman eu não tenho muita, eu não gosto tanto, mas eu quero fazer um bem feito.
E os mundiais agora, se mudar de Kona, eu tenho vontade de fazer. Kona, eu falei, eu posso classificar pra Kona, mas eu não queria fazer Kona. Você é o contrário da maioria, então. Não, mas Kona é muito difícil. O clima de Kona é muito... O Fábio competiu lá, né, Fábio? O ano que o Fábio foi, eu fui junto. E eu não consegui... Eu assisti a prova de dentro da casa. Que eu fiz um treino mais forte num dia, eu fiquei de cama 5 dias. Ele foi pra Kona, ficou dentro de casa até a semana toda. O que você conheceu de Kona? A sala, o quarto, o banheiro, a cozinha? Eu assisti a prova do computador. Falei, meu Deus, não tem cabimento. Kona é brutal. Assim, o clima de Kona é absurdo. Eu acho que agora... Nice é uma coisa que já te agrada? Muito, assim... Quer dizer, agrada a todo mundo, né? Não, mas assim, nisso é um pouco mais dura, mais técnica a prova, tem umas subidas, as descidas, então esse já é mais meu perfil de prova. Então assim, se um futuro próximo ficar meio transitório igual é o Mundial de 70.3, aí eu tenho vontade. Mas assim, ainda meu foco o ano que vem é tentar ganhar o Mundial de 70.3. Esse assim, meu objetivo a médio prazo é esse. No amador? No amador. As provas mais longas eu vou correr todos no amadores. Porque até no Brasil não tem... Todas as provas, a maioria das provas do Ironman tá tudo amador. É difícil ter profissional. Então, como esse ano ainda eu quero focar bastante aqui no Brasil, na assessoria, e agora que a gente vai abrir o estúdio, então eu vou ficar aqui no Brasil. E não tem aquele lance da categoria de você competir no profissional, você não poder competir no amador no 70.3 ou não? Não pode ser no mesmo ano. Então, se você está inscrito no profissional... Então, no mesmo ano, é isso, né? Você está inscrito esse ano no profissional, você só vai poder se inscrever no amador no ano que vem. Em 24. Isso. Não pode ser no mesmo ano. Mas daí só em prova de 70.3, em prova de meio aero. Ah, tá. Daí você correr um olímpico, igual o capixaba não é a distância olímpica. Não é o meio, não é o Isso, daí essas provas pode. Então, como eu tenho mais facilidade em prova curta, então eu vou focar, correr na elite, até porque tem pouca gente. Então, até para ter um pouquinho mais de disputa, assim, ser mais, eu tentar me tirar da zona de conforto. Então, eu queria focar um pouquinho. E se tá bem, né, Marquinhos? Sim. Eu acho que de fato é isso, que nem você falou, os números estão bons. bons. 16:10 uma prova lá em Santos, pô. 16:10 uma prova a 35 graus. Pô, tá tranquilo, né? Tá fraco, menino. Como é que estão os seus números, Marquinhos? Fala aí pra gente. Assim, o que eu mais tenho facilidade agora que hoje em dia, que eu mais priorizei foi muita bike. Então, a bike, assim... Antigamente, eu acho que toda a tecnologia tem ajudado. Eu consigo fazer os mesmos watts que eu fazia há 6, 7 anos atrás, mas andando mais rápido por causa das bicicletas. Eu acho que a aerodinâmica, tudo mudou. Assim, as bicicletas com cerâmica, com tudo. E hoje você tá com que bike? Eu tô com track. Tô andando de track. Ainda tô sem a road, mas tô 100% focado só no triatlo. Eu tô fazendo algumas provinhas ainda de ciclismo, por causa eu tenho uma equipe lá da Bahia, da Dantas Bike. Toda vez que eles pedem pra fazer prova, eu vou com eles. E até no torneio de verão, mas eu falei, não, essas provas mais doidas assim, eu não quero arriscar. E daí o pessoal é meio kamikaze. Não, bate guidão demais, não precisa, né? Correr o risco. Não, já deu. Então na corrida do 16:10 foi com placa de carbono. Já foi. Não, toda quarta já tem. Toda quarta já comecei a colocar também o tênis, então... Tem uma história, o Marquinhos, acho que, uns 6 anos atrás, o Marquinhos veio com o Cana Longa pra São Paulo, o Cana me ligou, falou, pô, você tem que ver o Marquinhos, alguma coisa errada no tênis. Eu falei, beleza, a gente marcou. O Marquinhos me entra na loja, falei, Marquinhos, que número de tênis que você tá? 35 feminino? O peito do pé dele Estofado. Alto, o tênis desse tamanho. Aí a gente mexeu. Marquinhos, que acontece às vezes, não vou falar todo profissional, era só ajuste de tamanho, lembra? Isso. A gente ajustou. E eu gostava sempre de usar um tênis mais apertado. E eu tenho muita facilidade assim, de retenção. Daí meu pé incha bastante. Então igual de Santos pra cá, pra São Paulo, já fico todo inchado. É mesmo? Só de subir? Só de subir. Por isso que eu uso meia o tempo todo. Daí chegamos lá, o Rodrigo olhou assim, pegou o tênis da esposa e o pé explodindo, mas daí a gente ajustou. Eu tinha até uma lesão bem grave, tava quase aquela... Eu acho que até o Reinaldo fez uma operação do tendão calcâneo. Então daí consegui tratar, mudamos tênis, mudamos tudo. Você sentiu que dessa época de lançamento com placa de carbono, você sente literalmente diferença? Bastante, muita. Porque o treino vai quase todos os dias. E daí o dia que eu boto a placa, não sei se é aquele intuito de você querer fazer um pouco mais de força, mas eu sinto a facilidade para sair. Mas é aquilo que você tinha falado, é usar às vezes o de rodagem para dar o efeito da placa, né?
Pra perceber um pouquinho, Isso. porque senão você não percebe mais, né? Não, daí fica naquele cotidiano, mas assim, eu só uso de quarta-feira, que é o dia que a gente bota intensidade. Ou prova. Daí assim, vai fazer uma transição, alguma coisa mais rápida, ok. Mas os treinos de rodagem é tudo de tênis de rodagem, mais alto, com mais amortecimento. E eu gosto assim de tênis, quanto mais amortecimento. Eu tinha até patrocínio de marcas de tênis, eu falei, não quero. Eu falei, pô, eu prefiro escolher, porque, pô, isso quase acaba a minha carreira. Então eu prefiro escolher os tênis, eu prefiro ver o que mais adapta a mim, porque às vezes você vai e fica forçando muito e às vezes te machuca. Então eu falei, pô, então eu preferi parar. E de fato, cara, com a rodagem, o volume que você faz, não dá pra ficar rodando com tênis Qualquer um. baixo, ou tênis, sem amortecimento mínimo ali, porque uma coisa é você correr 3 vezes por semana, daí você pode correr com o que você quiser praticamente, né? Não, e eu tinha um professor, um cara que eu morava junto, era o mais doido de todos, o Fábio. Eles gostavam, como era o tênis da Mizuno? Era aquele que Revolver? Não, Não, era mais fininho. Mancha? Parecia Não, uma Universe. não. Universe. 87 gramas. Não, era só uma palmilha, né? o Não, tênis. eu nunca tinha visto igual. Era uma meia com cadastro. E daí o Fábio tinha um patrocínio, ele me dava um monte. E eu adorava. Falei, pô, o tênis parecia que você estava descalço correndo. Então eu falei, pô, não. Isso acabou me machucando bastante. Então eu preferi até escolher meus tênis. Você sentia muito, Fabinho, assim, tênis ou não? Você não era uma coisa que eu te... conseguia correr com tênis baixo. Se eu tivesse em forma, eu conseguia... nem tinha, né, cara? Tênis de prova era baixinho, né? Era perfil baixo sempre. Era. né? Todas. Aí começou aqueles minimalistas que foi ficando cada vez mais baixo, né? Você teve muita lesão na tua carreira, Marquinhos? Bastante. Porque o tempo todo eu treinava muito a fundo. Então agora eu tenho pouca lesão, mas antigamente era uma vez por mês dava um estiramento na panturrilha. O Marquinhos treinava muito forte, ele treinava 3 dias forte assim, aí 2 dias de cama. Aí 3 dias forte de novo, mais um dia de cama. Era difícil. Gripava, né? Era tudo ao extremo. Daí como eu sempre queria melhorar muito rápido, sempre meio que na marra, então o Fábio, na época eu treinava muito com o Fábio, com o Chiro e com o Fred. Então eu tentava acompanhar eles. E eu tinha acabado de começar, então teve até uma das bikes longas que eu fiz, Fábio, que vocês vieram me empurrando uns 50 quilômetros. Me empurrando assim nas costas, que eu não conseguia nem girar o pedal. Não dava. Porque eu queria... Não, vamos mais. Eu nunca tinha pedalado assim 100 km. Na época, 100 km era absurdo. Assim. Porque quem ouve hoje... É normal. Hoje todo mundo terça e quinta tá rodando uns 80, 100 km, sei lá. Mas bastante gente. Antes o longo era 80, 100 km, né? A realidade era outra. 80 km antigamente era... Não, você só vai fazer... Ironman que você vai fazer... Se você passasse de 50 já era muito. Era muita coisa, 50 km. Então daí eu acho que foi um dia que eles estavam treinando pro Iron, eles fizeram 160 e eu fui junto. Nossa, fiquei um mês de cama. Acabou com o treino deles. Um mês né? de cama. Aquela que dá uma azedada, Não, né? é difícil. Marquinhos, falando de mercado atual, né? Você tá com assessoria em várias cidades. Como é que você vê o posicionamento hoje do triatlon para essas pessoas? Muito diferente do que quando você começou. Não é um papo de saudosista do que é melhor ou pior, mas como é que você vê hoje o triatlon acontecendo, principalmente para o mercado de quem trabalha com isso? Assim, pro meu lado, eu gosto muito, assim, que é muito... É tipo de um lifestyle. O pessoal tá procurando bastante, é um meio de superação, mas, assim, a gente sempre gostou de competir. Então, assim, a gente não tem aquela competitividade de antigamente. Então, antigamente era muito legal. Assim, a gente ia para um treino, se você sobrasse no treino, ok, entendeu? Pô, sobrou, o pessoal pegava, tirava sarro. Hoje em dia, assim, às vezes você vai treinar com o pessoal, se alguma pessoa sobrou, fica ofendida, entendeu? Pô, então essas coisinhas assim é meio difícil hoje. Mas é uma coisa do mundo atual, né? Não é nem então, só do triatlon, a gente começou a se adaptar mais agora, eu como dono de assessoria, sei lidar muito bem, mas, sabe... Sinto saudade. Foi, porra, antigamente era assim, meio que resta um. Então você evoluía muito. As assessorias um pouco acabou com tipo, os pelotões que a gente tinha, né? A gente tinha pelotão que saía 100 caras e era gente de todos os grupos. Hoje é só o pessoal da MF, só o pessoal da outra assessoria. E aí acaba tendo, dentro das assessorias, muito ego também, né? Muito ego pessoal de cada um. É difícil trabalhar com isso, com pessoas, né, Marquinhos? Muito. Então, assim, até porque a pessoa ali, às vezes a gente, não sabe como foi o dia a dia dela. Então ela chega ali, meio uma válvula de escape.
Então, às vezes, você quer pressionar a pessoa, quer que ele E treine. ela não quer, tudo que ela não quer aquilo, entendeu? né? Então, a gente tem que saber, na hora, assim, tem que ter um feeling muito rápido. Entendeu? Então, é uma das coisas que eu aprendi muito. Porque eu sempre quis performance. Então, pô, eu quero extrair tudo de melhor deles. Mas, às vezes, pô, beleza, vamos segurar, não tá na hora, mais pra frente ele vai querer. Então, tem que ter esse jogo de cintura. Foi uma das coisas que eu tive muita dificuldade quando trabalhando com assessoria. E, pô, eu tenho há 22 anos de assessoria, então eu comecei muito novo. E não tive a vivência que você teve, mas eu sempre treinava, né? E eu queria cobrar isso dos alunos, cara. E isso é uma dificuldade, porque nem todo mundo vai encarar. Tem gente que vai falar assim, cara, eu quero fazer, e tem lá, tá planejado, sei lá, 15 sessões de treino na semana, ele vai fazer 8 e ele tá feliz. Sim. E aquilo me deixava, falava, cara, mas você falou que vai fazer, que você quer fazer, por que você não fez? Então, eu acho que esse jeito de você lidar, né, de você ter a leitura da pessoa, da percepção do que ela quer fazer, do quanto ela pode dar naquele dia, eu acho que é fundamental para o negócio, né, Marquinhos? Ainda mais quando você tá presente, porque quando você tá à distância, você não tem muito como pegar isso, mas ali no dia é fundamental, né? Tem que ter. Então, assim, eu tento ficar em quase todos os treinos, eu me desdobro o tempo todo pra estar em tudo, quanto mais presente você tá, mais você consegue conviver com a pessoa. Então, às vezes, deixa um pouco de trabalhar online e fica mais no dia a dia. Então, isso, você vê a evolução dela no dia a dia, você sabe o esforço que ela fez. Então, isso é um feeling bom também de ter. Assim, uma das coisas que eu mais aprendi foi no Ironman. Então, acho que 5 anos atrás. Tava treinando o pessoal de Barreiras, né? E daí os meninos treinaram, assim, uns 6 meses pra essa prova. Pô, treinaram, chegaram afiadinho, todo mundo emagreceu, todo mundo ia fazer o melhor tempo da vida. E daí chegou na prova, assim, quarta-feira já chegaram e começaram a beber. Mas beber assim, pra valer. Os caras de Barreiras são bem loucos. Beber pra valer. Não, mas assim, beber... Não é tomar uma cerveja. Não, é assim... É uma caixa, né? Da polícia em casa, a gente aluga casa, da polícia em casa e querer levar todo mundo. Assim, não é um dia, foi assim, 3 dias antes da prova, todo dia. Daí eu cheguei um dia, reuni todo mundo. Pô, galera. Falei, cara, não tem jeito. Falei, pô, todo o trabalho que vocês fizeram, vocês estão jogando fora. Falei, já acabou a prova. Daí um deles chegou pra mim e falou, pô, Marquinho, eu sei que o seu trabalho foi fazer a gente treinar, chegar aqui o máximo possível, mas a gente nunca sai sem nossas esposas, sem filho. Falei, essa é a única válvula de escape que a gente tem. Falei, pô, eu sei que o seu trabalho é muito importante, a gente bem é importante. Inclusive, vamos abrir mais um. Mas a gente tá aqui pra se divertir. Isso aqui é um hobby pra gente. Daí aquilo que me fez mudar muito. Até então, eu só queria performance. Faz sentido, né? E daí ali eu falei, pô, não, tá errado. Eu falei, pô, tem alguns que querem o máximo de performance, mas a maioria deles não querem. Então, isso foi, assim, a virada de chave. Daí ali que eu falei, pô, então não vou cobrar tanto. Vou ser, lógico, o melhor treinador que eu posso ser, mas não assim, tem que treinar igual a gente treinava quando era profissional. Falei, pô, se não quiser treinar, a gente é adulto. Todo mundo sabe o que vai fazer. E tentar, acho que, descobrir, de alguma maneira, o quanto cada um quer ser cobrado, né? Sim. Porque tem gente que vai querer que você tenha uma cobrança e que ele performe, que ele melhore os números, que ele chegue na melhor forma possível, que ele, economize qualquer 0,1 watt que ele possa. E vai ter aquele cara que não vai estar nem aí, que ele vai, gastar com a bike mais cara do mundo pelo prazer dele e não vai querer perder 500 gramas, sendo que ele pesa 150. Não, mas é verdade, né? Mas é isso, e daí, acho que a leitura é essa, né? Acho que o Fabinho também tem um pouco disso, até às vezes no fit, né, Fabinho? No fit de ter também. que entender, E eu mesmo, né? cara. Tipo assim, um tempo atrás eu treinei com o Marquinhos e eu não quero ser cobrado, assim, sabe? Tipo, eu não quero ter uma planilha, tem que fazer isso. Eu quero acordar de manhã e falar, cara, vou treinar hoje, vou lá. Vai correndo até onde? Até lá Até a hora que eu na achar que eu esquina tenho lá que e ir. volta, entendeu? E pronto. Mas cada um é cada um, né, cara? Tem que entender muito bem isso, cara. Faz uma baita diferença. A turma que você tem no Ibira hoje, em São Paulo, é um dos seus maiores polos? São Paulo hoje ou não? Ah, não. Assim, São Paulo tá crescendo muito, esse ano tá sendo muito bom pra gente, mas assim, o pessoal de São Paulo, que eu gosto aqui de São Paulo, eles são muito regrados. Então a constância deles no treino, todo mundo vai nos treinos, todo mundo faz tudo direitinho, o que tá na planilha lá. Quem estraga os treinos sou eu. Às vezes eu não sei nem porquê. Porque eu vou lá e já começo a cutucar todo mundo antes Eu do vejo treino. toda quarta lá. Quando você olha, vê um pelotão no outro sentido, fechando a rua, e pega pra capar. Uns loucos, um atacando o outro, daí 2 seguram um tiro pra atacar no último tiro. Então eu gosto de tirar eles da zona de conforto. E eu não sou aquele treinador, número. Pô, ok, a gente trabalha com números.
Mas se você não tirar a pessoa da zona de conforto, ele nunca vai melhorar. Porque vai chegar numa prova, o Fábio sabe, quando a gente competia no profissional, não tinha, eu vou segurar 350 watts. Eu vou atacar 450. E quem quiser aguentar, vem. Daí o pessoal sobrou, daí você entra no seu watts. Entendeu? Daí, e se acontecer isso numa prova? A pessoa não sabe lidar. Então eu tento ensinar o máximo possível essa vivência de competição. E acho que até para aceitar a evolução muitas vezes, né, Marquinhos? Porque tá lá, você fala, tem que fazer um Z4. E o Z4, sei lá, é 340, 352. Pô, pode ser que naquele dia o Z4 seja 335. E se você ficar olhando porque tem que ser 40, 340, daí às vezes você fala, poxa, e daí no dia que você poderia render mais, você não vai render, né? Sim. Então o número ele é legal, ele é uma referência extremamente importante. Tem que ter. Mas você também tem que ter uma leitura muito sua e do que você tá vivendo, do que você vai viver na prova. Que é isso, é trabalhar, puta, cara, é uma puxada mais aqui que você dá, é uma segurada ali, ou um dia que você arrisca pra ver se o corpo vai ou não vai, como a cabeça vai se comportar, né? Eu acho que hoje em dia a tecnologia veio para ajudar muito. Potencímetro, frequência, os Garmin, mas o pessoal é muito dependente. Então isso assim, minha esposa nem Garmin usa. Ela tem um Garmin no braço, na bike, nem carregado fica. Vende. Paga o 100zinho. Mas assim, ela sabe, se ela sai pra correr, ela sabe o ritmo que ela tá. Se ela tiver que acelerar, ela sabe que tem que acelerar. Na bike ela aperta assim, pra valer. Então, esse feeling que a gente tem mais das antigas, porque a gente não tinha nada. Eu lembro uma época, o único que tinha o Garmin lá em Santos era o Chiro. Daí Chiro empresta pra mim. Daí o Chiro emprestava o Garmin e eu marcava assim, uns 50 caminhos possíveis que eu podia ter. Todos os caminhos assim, eu marcava de 500 metros. Santos inteiro. Daí, pô, beleza. Daí saía com os times que ganhava nas provas do Troféu Brasil. E daí eu sabia todos, entendeu? Então a gente não tinha era tão preso em tecnologia. Hoje em dia eu vejo que o pessoal pode muito mais e assim, não vai por causa não, isso aqui é meu 100%, eu não consigo. Eu falo, porra, mas você nem tentou, você tá vendo que na sua cara que você pode muito mais, entendeu? Foi aquele dia. Isso às vezes prende muito a evolução do pessoal. Tá evoluindo, mas podia evoluir muito mais rápido. E acho que agredir menos, né? Acho que isso, por exemplo, se voltasse no tempo e você tivesse essa maturidade, acho que você ia se machucar muito menos, por exemplo. Muito menos, isso. Marquinho, você é um cara bem presente nas mídias sociais, né? É uma preocupação sua em relação à marca, à assessoria, à academia? Eu não gosto muito. Assim, eu tenho muita dificuldade, até por causa... Eu esqueço. Então, às vezes eu saio para treinar, faço um monte de vídeo legal dos alunos, tudo, e a hora que vai ver, acabou o dia, não postei, já passou. Então, eu tento me policiar o máximo possível. Uma das coisas assim, que eu não queria patrocínio de jeito nenhum foi por causa disso. Foi, pô, eu podia ter um monte de patrocínio, mas eu não quero. Foi, pô, porque eu não quero ter essa... Compromisso. Foi, pô, isso me deixa até mais leve para competir. Então, às vezes, você tem que estar lá... Eu falei, pô, eu divulgo vocês sem problema nenhum, mas eu não quero nada. Eu falei, pô, eu boto no macaquinho, eu boto aonde for, mas eu não quero esse compromisso. Porque daí eu acho que fica mais leve. Então você consegue mostrar a coisa que você está usando sem, assim, porque você gosta. Não porque, eles estão me dando, eu tenho que... Tá no contrato que eu tenho que fazer 3 posts por mês. Então acho que sai mais natural. Então, pô, a maioria dos posts que eu faço é sem compromisso, mas mostrando o que eu gosto. Então isso é bem legal. E daí pra quem tá querendo se aproximar de você de uma maneira positiva, isso é muito legal, porque se torna 100% verdadeiro, né? Sim, muito. Entendeu? Então eu tento, assim, igual o pessoal, tem um cara de marketing veio e falou, não, eu faço isso. Eu falei, cara, eu não consigo, eu não quero, entendeu? Eu tenho um estúdio que vai lançar, eu queria fazer aquele antes e depois, sabe? Legal. Falei, não dá tempo. Falei, não falta tempo no meu dia. Eu falei, se eu botar mais alguma coisinha, mais algum compromisso, vai faltar tempo. Alguma coisa vai perder. Isso. Daí, falei, daí se eu for começar a tirar, vai ter que tirar o tempo com meus filhos. Falei, pô, isso eu não tiro nunca. Falei, pô, eu deixo de fazer tudo pra estar com eles. Eu falei, pô, às vezes eu acordo de madrugada, pô, é muito exaustivo, assim, 4:30 da manhã, mas eu cheguei às 7. Daí eu peguei, arrumei eles ainda pra ir pro futebol, tomei café com eles, eles foram pro jogo. E ainda no final do treino eu vou buscar eles. Então, às vezes, essa rotina muito doida é muito pra estar mais próximo deles também. Total, Marquinhos, e aí, assim, você tem o grupo de Barreiras, São Paulo, Santos. Diante do que você tá falando, obviamente, você consolidou tua empresa como assessoria esportiva. Pelo que você está falando, acredito eu que não está nem nos teus planos, nem como objetivo abrir um novo polo em algum outro estado diante do teu tempo. Então, a minha esposa que me breca, porque eu já tinha aberto uns 3 lugares.
Mas assim, eu tenho mais um lugar que eu quero abrir ainda Sabe esse a ano. Thaís. Porque assim, eu gosto muito. Então, eu sempre procuro. Normalmente, quando a cidade está crescendo em número de alunos, eu tento sempre botar um professor. Não que assim vai abrir um polo, tudo, mas eu boto um professor mais para ficar presente. Porque o que acontece? Toda vez que você tem um professor mais presente, a pessoa começa a treinar um pouco mais e mais uma rotina de treino. Então, isso fideliza muito. Então, às vezes, não é um gasto, é um investimento. Sim. Então, eu vejo muito por isso. Às vezes, a gente abriu há pouco tempo agora Maceió. Pô, mas Maceió, assim, a professora é fenomenal. Pô, então, eu sei que lá vai dar muito certo. E daí, agora, eu quero ir mais pra Bahia. Tem mais cidades da Bahia que eu quero ir. E eu sei que falta um pouquinho de tempo na minha rotina, mas eu queria botar pelo menos um professor. Pelo menos já fideliza um pouco mais os alunos, dá um pouco mais de estrutura. É o caminho, né, Marquinhos? Eu acho que a partir do momento que você entendeu que esse formato para você tá Dá funcionando, certo, eu acho que é de fato você ter pessoas de confiança em cada lugar desse daí, você vai administrando de uma forma onde vocês Sim. não precisam estar presentes sempre, porque de fato daí tem que ser o multi-homem para conseguir fazer, né? E eu aprendi, assim, muito delegar. Assim, com a empresa foi crescendo, a gente delega bastante, mas eu gosto de estar presente. Pô, não é a pessoa entrou para treinar na MF, não é que ele está treinando lá em Maceió, que ele é um aluno qualquer, entendeu? Eu tento, assim, os meus professores sempre dão feedback semanais, de todos os alunos. Então eu sei que todos está acontecendo. Então, pô, tem relatório semanal de todo mundo. Isso foi, a assessoria minha. Então, todos os alunos são da MF, então eu tenho que saber. Pô, não adianta, assim, eu venho num treino em Ibirapuera, não sei o nome do aluno. Isso não tem cabimento. Então, eu tento conhecer o máximo possível de todo mundo. Às vezes eu perco tempo, assim, a gente teve bastante avaliação esse final de semana. E eu fiz a avaliação de todo mundo. Teve almoço de família no domingo, eu levei as crianças ali, teve a piscininha, eu levei meu computadorzinho e ficava só de olho neles na piscina e trabalhando. Entendeu? Então ainda não é eu não vejo como muito um trabalho. É uma coisa que eu amo tanto fazer que não... É uma rotina, virou rotina. E às vezes eu tô deitado em casa, de vez de ficar no Instagram, eu fico analisando o treino. Então eu comecei meio que a otimizar meu tempo. Às vezes eu perdia tanto tempo em algumas coisas, então... Você começa a determinar aonde vale a pena você destinar o seu tempo. Isso. Né? Então, que é o que você falou. Quando você estava falando, me veio a cabeça. Tem dia que eu toda quinta-feira eu sento, por exemplo, para fazer planilha. Cara, eu acordo 4h30 e começo a fazer planilha. Porque daí na hora que meus filhos acordam 6 e pouco, eu já trabalhei um pouco, ok, já deu uma adiantada. Tomo um café da manhã com eles, daí eles saem pra escola, ou levo eles pra escola e tal, e daí volto e sento e fico até às 7 da noite. Um dia que eu fico inchado que nem você, porque eu fico, das 5 da manhã até às 6 da tarde que eu não levanto. Eu só levanto pra ir no banheiro e volto. Mas daí é isso. Mas daí é um dia que eu pego e faço assim, com o celular, eu viro de ponta cabeça e eu falo pra minha esposa, põe naquele não perturbe lá e falo pra ela, quer falar comigo, me liga. Porque eu não vou olhar a mensagem, eu não faço nada de quinta-feira. Mas é por isso, porque eu sei que se eu... quero olhar, vou olhar rapidinho o Instagram. Já perdeu foco. Dispersa demais. Você dispersa. Quando você olha 10, 15 minutinhos, é 1, 2 planilhas que você faz, ou você perde a linha de raciocínio do que você tá fazendo. Eu acho que o pior é perder a linha de raciocínio. Né? Então, cara, eu acho que é isso. Você identificar, né, Marquinhos, o que... Porque você falou, poxa, dá pra eu pegar mais, mas eu tenho que delegar. Sim. E daí, ao invés de eu entrar no Instagram, eu vou ler o teste de um aluno. Vou analisar um treino dele. Então, acho que acaba sendo mais esse tipo de coisa. E algo que não dá pra escapar, né, Marquinhos? Uma vez que você... É o teu nome literalmente ligado à assessoria, por exemplo, Barreiras, ou que fosse outros estados, até Maceió. Em algum momento, ele tem que estar presente no final de semana pra dar cara ali pro pessoal... Até porque os alunos, não é que exigem, mas querem isso, né? Lógico, essa presença é muito importante. Então, às vezes, não é um sacrifício. Mas todo lugar que a gente vai, assim, é bem bacana. Na realidade, Marquinhos, sempre é um sacrifício. Mas é um sacrifício não no sentido ruim. Sim, é um sacrifício porque você tira um tempo que você poderia fazer outra coisa para fazer aquilo que você também gosta. Sim. É que na realidade você tem que saber lidar, você tem que administrar. Você tem família, você tem empresa, você vira um refém daquilo. Mas assim, eu até comentei com o Fábio subindo no carro agora, uma das maiores virtudes nossas, assim, que eu tenho maior é meu tempo livre. Então eu tenho tempo, assim, se eu quiser treinar até o meio-dia, eu posso. Entendeu? Daí eu trabalho de tarde. Daí meus filhos saem da escola às 6. Então eu tenho uma rotina bem flexível. Isso não tem dinheiro que pague. Não tem aquela rotina, tem que entrar às 8 no trabalho e sair às 6. Uma rotina de escritório. Então isso pra mim é primordial.
Lógico, os Mas treinos. isso você criou, né, Marquinhos? Não, eu criei. Tipo, foi esse trabalho que você vem fazendo aí durante esses anos todos. E tem um preço, né? Tem Sim. o preço da dedicação, quer dizer, não é... Às vezes também falam pra mim, pô, mas você agora tá indo levar teu filho no médico às 3 da tarde? Você fala, então, mas deixa eu te explicar uma coisinha. Acordei e madruguei, entendeu? Teve um dia que eu fui correr, comecei a correr antes das 4 da manhã. Sim, Pô, mas você é louco? Eu falo, não acho normal. E não acho legal. Eu gostaria de correr às 10. Lógico. Só que pra eu fazer o que eu precisava fazer, eu tenho que fazer isso daqui. E daí eu tenho essa liberdade, porque nós somos autônomos, aqui nem o Fabinho. Ele tem a loja, mas ele não precisa estar lá todo dia, o dia inteiro. Ele tá aqui gravando hoje, de terça-feira com a gente. Então, mas é uma coisa que ele também trilhou. Até Né? Então você tem que construir aquilo ali e tem que manter, fazer a coisa continuar acontecendo, que também não é fácil, né, cara? Não é fácil, essa rotina, tudo. Então, é uma das coisas. A gente tem um horário flexível, mas trabalho de segunda a segunda. Daí, sábado, igual domingo, tava o dia inteiro trabalhando. Teve uma hora lá que deu até uma pane, não conseguia nem enxergar mais a tela do computador. Falei, acho que tem que comer. Eu esqueci de comer. Até passei no nutricionista, fui passar a rotina do meu dia a dia. Ela falou, você come que hora? Eu falei, a hora que eu lembro. A hora que eu tô passando mal, eu vou comer. Pô, daí uma das coisas que eu melhorei muito esse final de ano foi isso. Foi, pô, eu quero voltar a competir. Primeira coisa, melhorar a alimentação. Leva comidinha, leva proteína em tudo quanto é lado. Porque senão eu saía de casa às 4 da manhã, almoço, tomava o café ali que tinha que tomar, ia comer era 1 da tarde, a hora que chegava em casa de novo. Ou às vezes chegava 3 horas da tarde, a primeira refeição que ia fazer no dia era 3 da tarde. E tinha já feito 3 treinos muito fortes. Só com as coisinhas no bolso, gel no bolso, os carbozinhos na garrafinha. E fora de período focado em treinamento, você é de comer alguma besteira, tomar uma cerveja ou não? Não, Marquinhos? muito difícil. É? Eu gosto, mas assim, nada de sair, assim, de vez em quando sai com a esposa, mas muito pouco. Igual assim, festa de final de ano, muito pouco. Nada igual eu, Fabinho e Não. Ô, louco. Me incluíram nesse grupo aí, tá doido? Você vê que ele não falou de todo mundo, ele falou só pra sair do grupo. Né? Não, o Fábio, quando abriu a loja, eu falei, meu Deus do céu, acho que ele tinha acabado de parar de profissional. Ele e o Ciro bebia todo dia. Eu falei, eu não quero nem ir lá na loja. Eu não ia. E era meu caminho de buscar as crianças, eu passava todo dia lá. Passava olhando pro outro lado, Eu né? falei, não vou parar aqui, não vou parar aqui. Eu falei, e aí? Eles bebiam. E o carro parava sozinho, né? Não, Marquinhos, obrigado por ter vindo, cara. Nada. Valeu, parabéns pelo trabalho, Obrigado. parabéns por continuar aí dando exemplo, cara, de treinar, de incentivar os seus alunos, inspirar os seus alunos. Não só os alunos, mas a mim também inspira. Falo porque eu te vejo lá de quarto. Eu acho que é muito legal a gente poder ver o amor que você tem pelo esporte e você transferir isso daí pra todo mundo. É muito bacana. Parabéns, que seja um ano muito bom pra você, cara. E a gente tá aqui sempre de portas abertas. Quando tiver alguma novidade, alguma coisa que você queira contar pra galera, a gente tá aqui pra te ajudar. Fechou. Obrigado, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Valeu, Vocês são minha referência de anos e anos, então bem legal estar aqui com vocês. Legal, valeu. Obrigado, Fabinho. Obrigado, Rô. É isso aí, turma. Então esse foi Marcos Fernandes. Se quiser te encontrar, Marquinhos, como é que é mais fácil? Que é pelo Instagram. Pelo Instagram? Qual é? Marquinho Tri. Marquinho Tri. Isso. Isso aí, então só seguir lá, @Marquinho Tri. Qualquer dúvida também a gente vai marcar ele aqui no post. Valeu, um abraço. Valeu.